Vamos à pauta. Entendendo, obviamente, a importância de todos os itens que estão na pauta, e de forma especial, inclusive, o item 1, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que nós pudéssemos fazer a inversão para que o item 26, de acordo com o entendimento e o acordo de líderes ontem com o senhor presidente do Senado, bem como a aprovação dos requerimentos de ontem no plenário da Casa, nós pudéssemos deliberar sobre, do senador Eduardo Braga, sobre o item 26. Nenhuma discordância, aprovada a inversão do item 26. Eu peço a Vossa Excelência, depois do item 26, possamos votar o item 1, que essa presidência já pautou em 2 sessões, já foi concedida a vista e eu preciso votar hoje. Senador Armando e senador Ricardo. Eu ia exatamente porque eu pedi a Vossa Excelência com inversão para contemplar o item 4, que é não terminativo, e que é uma PEC cujo relatório já foi lido aqui até. Faremos o item 26, o item 1 grande interesse dos municípios 4. brasileiros. Senador Ricardo. Concordando com os encaminhamentos que Vossa Excelência acaba de dar, sempre concordando, eu queria solicitar a Vossa Excelência, há sobre a mesa um requerimento de minha autoria que solicita uma audiência pública para que nós possamos debater o projeto sobre biografias. Esse projeto me foi designado por Vossa Excelência e o meu pleito é meramente... Em votação, requerimento do senador Ricardo Ferraz. Rapidamente. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores concordam, permaneçam como se encontram. Atendido, Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, sempre tão célere. Vamos lá, senador Eduardo Braga, depois senadora Lúcia Vânia, já foi lido, e depois senador Armando Monteiro. Senador Eduardo Braga. Item 26, proposta de emenda à Constituição número 20, de 2014, a matéria não terminativa, acrescenta o artigo 92 do ato das disposições transitórias. Autoria, Presidência da República. Relatoria, senador Eduardo Braga. Relatório favorável à proposta. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, trata-se, senhor presidente, de uma proposta de emenda constitucional que visa a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Vamos ao relatório, senhor presidente. Vem a análise desta comissão a proposta de emenda à Constituição número 20 de 2014, que tramitou na Câmara dos Deputados como a PEC número 103 de 2011, de iniciativa do Poder Executivo, que acrescenta o artigo 92A ao ato de disposições constitucionais transitórias para prorrogar por mais 50 anos o prazo de vigência da Zona Franca de Manaus. O artigo 1º desta PEC, em análise, estabelece que a DCT passa a vigorar do artigo 92A, que prorroga por mais 50 anos o prazo fixado pelo artigo 92 do mesmo ato. O artigo 2º da PEC, número 20 de 2014, que corresponde à cláusula de vigência, estabelece que a emenda à Constituição entrará em vigor a partir da data da sua publicação. De iniciativa do Poder Executivo, a proposta em análise foi aprovada pela Câmara dos Deputados em primeiro turno no dia 19 de março de 2014 e em segundo turno no dia 4 de junho de 2014. Em 10 de junho de 2014, a matéria foi remetida ao Senado Federal e, nessa mesma data, a proposta foi recebida na Comissão de Constituição e Justiça, sendo no dia 18 de junho, foi encaminhada para a relatoria. Da análise, senhor presidente, nos termos do artigo 356 do Regimento Interno do Senado Federal, as propostas de emenda à Constituição devem ser despachadas à CCJ, a qual compete opinar sobre a admissibilidade e o mérito da propositura. Quanto à admissibilidade, a PEC número 20 de 2014 tendo sido proposta pela Presidente da República, enquadra-se no inciso 2º do artigo da Constituição Federal, do artigo 60, o inciso 2º do artigo 60 da Constituição Federal. A proposição está também de acordo com os parágrafos 1º, 4º e 5º do artigo 60 da mesma Constituição, pois não tramita na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, não tende a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, voto secreto, universal e periódico, a separação dos poderes ou os direitos e garantias individuais e não trata de matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por rejeitada na atual sessão legislativa. Pelas mesmas razões apontadas acima, a proposição atende aos dispostos no parágrafos 1º e 2º do artigo 354 e no artigo 373 do Regimento Interno do Senado. Finalmente, a PEC número 20 de 2014 não incorre na proibição prevista no artigo 371 do Regimento Interno do Senado Federal, uma vez que não visa a alteração de dispositivos sem correlação entre si. Passamos então, senhor presidente, à análise do mérito da proposta. A Constituição Federal consagrou no inciso 3º do seu artigo 3º a redução das desigualdades regionais como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Além disso, os princípios gerais da atividade econômica indicados no artigo 170 da Constituição incluem a redução das desigualdades regionais. Dessa forma, a Constituição Federal registra o firme desejo de reduzir as desigualdades regionais que marcam o país. Com esse propósito, a Constituição acolheu, no artigo 40 das ações de disposições constitucionais transitórias, a Zona Franca de Manaus, cuja criação remonta a 1967. Com efeito, com o Decreto-Lei número 288, de 28 de fevereiro de 1967, que visava a criação de um centro industrial, comercial e agropecuário no interior da Amazônia, pretendia-se fundamentalmente criar as condições que viabilizassem o desenvolvimento da região, tendo em vista a distância que a separava dos principais centros de consumo do país. O artigo 40 da DCT manteve a Zona Franca com suas características de área de livre comércio, de exportação e importação e de incentivos fiscais, pelo prazo de 25 anos. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, o artigo 92 estende o prazo da vigência fixado no artigo 40 por mais 10 anos. A PEC número 20, de 2014, propõe a inclusão na DCT do artigo 92 para acrescentar 50 anos ao prazo fixado pelo artigo 92. Com isso, pretende-se assegurar a continuidade de um modelo de integração e desenvolvimento do território nacional que vem sendo adotado desde meados do século XX e que vem gerando resultados positivos, não somente para a região norte, mas para todo o restante do país. Os dados sistematizados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, falam por si só. O Polo Industrial de Manaus reúne cerca de 600 empresas de alta tecnologia nos segmentos eletrônico, de informática, de produção de veículos de duas rodas, por exemplo. Essas empresas geraram, em 2013, cerca de 113 mil empregos diretos. Estima-se que o Polo Industrial de Manaus gere ainda cerca de 500 mil empregos indiretos. A receita total das empresas instaladas no polo alcançou quase 90 bilhões em 2013. Além de gerar benefícios econômicos e sociais, a Zona Franca contribui também para a preservação da cobertura florestal do estado do Amazonas e, portanto, para a mitigação do processo de mudanças climáticas. Isso ocorre em virtude das oportunidades que a Zona Franca de Manaus cria para a população da região amazônica. É, portanto, indiscutível que a Zona Franca de Manaus tem contribuído de maneira decisiva para o desenvolvimento econômico e para a preservação ambiental da região. Os novos desafios da Zona Franca envolvem a ampliação dos níveis de agregação local de valor e a incorporação de novas tecnologias com ênfase no aprimoramento, do aproveitamento, melhor dito, senhor presidente, da biodiversidade da região amazônica. A continuidade desse modelo bem-sucedido e a superação dos desafios que se colocam para a Zona Franca no futuro, contudo, requerem a manutenção dos benefícios concedidos a empresas que atuam na região. Com efeito, a eventual interrupção dos incentivos concedidos às empresas instaladas no polo e a consequente incerteza sobre o volume de tributos incidentes sobre atividades produtivas ali instaladas pode inibir os investimentos na região. Além disso, a prorrogação por mais 50 anos do prazo fixado para a manutenção da Zona Franca
Franca, com as suas características de área de livre comércio, de exportação e importação e de incentivos fiscais, confere aos investidores a segurança jurídica para a expansão das atividades econômicas na região amazônica. Esses argumentos deixam claro que a prorrogação por mais 50 anos do prazo fixado para a manutenção da Zona Franca de Manaus contribuirá para o desenvolvimento da região amazônica e para a redução das desigualdades regionais que marcam o nosso país. O voto, senhor presidente. Em vista do exposto, recomendamos a aprovação da emenda constitucional número 20 de 2014. Esse é o voto, senhor presidente.